Quem já ouviu falar de Atenas? É uma cidade extremamente importante. Uma cidade onde estava o templo. Havia um areópago cheio de deuses, aonde Paulo foi visitar. E a Bíblia está dizendo que aqueles atenienses, filósofos, só buscavam isso aqui: ouvir, olha só, e dizer novidades. Eles gostavam de escutar coisas novas, curiosas, coisas que vinham de longe, todo tipo de fábulas, de ideias, de filosofias, tudo que fosse novidade, eles estavam abertos a ouvir, porque eles gostavam de novidade. E aí ali se criou um areópago onde se misturava superstição, idolatria e filosofia, tudo no mesmo lugar. Paulo está vindo de várias viagens missionárias. Ele tinha acabado de sair de Tessalônica, ele saiu depois de Bereia e entrou até Atenas, uma metrópole, um lugar importantíssimo naqueles tempos de comércio, de estudos, né? E Paulo então chega ali como um grande apóstolo para pregar o evangelho. E ele se depara com aquela situação de muito conhecimento humano, de muita filosofia. E Paulo, meu querido, nós sabemos que ele era um filósofo também, ele é um homem inteligente, ele é um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Se você vê a lista de quem era Paulo, diz ele, né, que ele era hebreu de hebreus, que ele era um grande estudioso. E ele se deparou com aquela situação. E ele foi passeando por ali e viu um altar levantado ao Deus desconhecido. Quem lembra dessa história? Levanta a mão aí. Ao Deus? Aí Paulo disse: eu já sei como que eu vou pregar para esse povo. Eu vou pregar sobre esse Deus desconhecido. Eu vou usar o que eles querem. O que eles querem? Novidade. O que eles querem? Coisa nova. Eles querem ouvir coisa diferente. É isso que eu vou dar para eles. É a linguagem de hoje, é o que precisa, é o que o povo quer ouvir. E Paulo então fez um grande discurso, pregou, falou do evangelho, e quando chega no verso 32, observe lá comigo, faça favor, ou ali no telão, verso 32. E como ouviram falar da ressurreição, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Qual foi o resultado do mais elaborado discurso de Paulo na cidade mais importante daquela região chamada Atenas? O pior resultado de toda a história da pregação de Paulo. Paulo pregou, usou, articulou, falou bonito, falou o que eles queriam ouvir. Mas qual foi o resultado? Irmão, olha isso aqui. Alguém já ouviu falar na história a igreja de Atenas? Alguém já viu algum livro na Bíblia, carta de Paulo aos atenienses? Não existe. Você imagina uma baita de uma cidade, uma baita de uma metrópole? Paulo entra naquele lugar e converteu tão pouca gente. Pastor Alejandro, que acabou de chegar, meu querido irmão, esse homem aqui, vocês vão ouvir ele daqui a pouquinho. Pastor Alejandro, tão pouca gente que deu o nome dos dois. Olha lá, Dâmaris e Dionísio, e uma meia dúzia com eles. Você pode imaginar Paulo com aquela unção de um homem de Deus que ressuscitava mortos, que expulsava demônios, que entrava, que enlouquecia, a cidade se alvorotavam quando ele chegava, converteu 2 com nome, o resto nem nome tinha. E não nasceu a igreja de Atenas.
E a Bíblia diz simplesmente, apóstolo Alexandre, que ele saiu, que ele foi embora. Não deu certo. Posso falar claramente para os irmãos? Posso ser muito franco com os irmãos? É o que está acontecendo com a igreja do Brasil hoje. Nós queremos dar para o povo o que eles querem ouvir. Eles querem motivação? Vamos dar motivação para eles. Eles querem autoajuda? Vamos dar autoajuda. Vamos usar a linguagem deles. Vamos misturar com eles. Vamos usar o que eles querem. Mas a Exousia School e você que está sentado aqui, viemos dizer, nós não seremos iguais. As nossas armas são poderosas em Deus para derrubar principados, potestades. O evangelho ainda é sobrenatural. Diga comigo, o evangelho é poder de Deus. Já estou sentindo a unção nesse lugar. Vai ouvindo. Paulo sai dali frustrado, não nasceu uma igreja. O que aconteceu? Eu articulei tanto, eu usei tanto meu conhecimento, eu usei tanto a minha sabedoria, eu estudei para isso, eu sou um homem que sabe falar. Imagina, irmãos, ele teve a atenção de todo o Areópago e não. Paulo sai dali frustrado. E aí, sabe para onde que ele vai? Leia o título do capítulo 18 e me diga o nome da cidade aonde ele entrou depois de Atenas. Diga bem, alguém, como é que é o nome da cidade? Qual que é o nome da cidade? Corinto. Então, pastor Alejandro, ele sai de Atenas, frustrado porque não foi ter uma igreja. As suas palavras de sabedoria humana não mudou a vida de ninguém. Então, ele vai entrar em Corinto. Vai lá em 1 Coríntios, para você ver o que Paulo falou. Como foi essa entrada de Paulo dentro da cidade de Corinto? Vamos ler o 1, já que nós estamos numa aula e não temos pressa, para vocês verem como ele entrou. Vai lá, no verso 1. E eu vim ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de... Olha, ele está dizendo, ei, quando eu entrei em Corinto, eu não vim com sublimidade de palavras, né? Aquela coisa toda. E o verso 2, porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, e eu estive convosco em grande tremor. Verso 4, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Você pode dizer um glória a Deus aí? Você já está sendo confrontado nessa primeira sessão, você não viu nada ainda, irmão. Ei, Paulo disse, eu nunca mais vou usar sabedoria humana para converter ninguém. Não podemos usar as armas do mundo para mudar o mundo. Não podemos nos assimilar ao mundo para mudar o mundo. A luz é muito diferente das trevas. A luz não é parecida com as trevas. A luz, ela não se mistura com as trevas. A luz, ela não é meio treva, meio luz. Luz é luz. Trevas são trevas. E nós aqui nessa noite seremos luz. E é aqui que vem o resumo do que é o que nós tratamos de fazer nessa imersão. Ele entrou com demonstração do Espírito e de poder. Mas no verso 6, ele não disse que ficou só no poder, apóstolo Alexandre. Ele diz, todavia, falamos sabedoria entre os
perfeitos. Quem são os perfeitos? Na verdade, a palavra perfeito são os maduros. Ainda falamos entre os perfeitos. Não, olha aí, agora ele mudou. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ah, não, esse versículo é muito forte. Nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, diga comigo assim, para a minha glória. Então, Paulo está dizendo assim, eu vim com demonstração do Espírito de poder, e depois eu vim trazer palavra de sabedoria de Deus, oculta em mistério, para a nossa glória. Aí sim. Mas nunca mais sabedoria humana. O verso 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Olha aqui para mim, bem pertinho no meu olho, assim, lá dentro, para você entender. Nenhum dos príncipes deste mundo. Está cheio de crente falando assim, nossa, aquele livro lá que eu li, lá de autoajuda, é igualzinho à Bíblia. Eles nunca conheceram a sabedoria de Deus. É bom que eu já falo isso no primeiro dia, se não quiser voltar mais, não precisa mais voltar. Porque aqui nós não estamos para alimentar a sua identidade terrestre. Nós não estamos aqui para moldear a sua identidade terrestre. Nós estamos aqui para revelar a sua identidade celestial. Vai observando. Verso 9. O verso 9 é maravilhoso. É um dos meus favoritos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que... Olhe para mim. Eu aprendi no comecinho da minha caminhada, que coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, era o céu. Quem aprendeu isso aí também? Eu achava que era o céu. Não, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração. Lá no céu está preparada para nós. É só você continuar o verso, que você vai ver que não é assim. Diz assim, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, são coisas que Deus já revelou pelo Espírito Santo de Deus à sua igreja. Agora, entenda isso aqui comigo, porque é profundo. Paulo teve a pior frustração dele em Atenas. Usou todo o conhecimento, usou toda a sua eloquência, usou da tática de parecer com eles, de ser mais um filósofo entre eles, e o seu resultado foi nulo. Que pena que nunca houve a igreja de Atenas. E Paulo decidiu nunca mais cometer o mesmo erro. Ele entrou em Corinto. Agora vai observando. Qual foi a igreja mais poderosa no Espírito Santo em toda a Bíblia? A igreja de Corinto. Uma das igrejas mais numerosas e uma das igrejas que mais fluíram no poder de Deus em toda a Bíblia. Porque um líder mudou de atitude. Se eu conseguir que um líder hoje mude de atitude, se eu conseguir que um homem aqui tenha a sua identidade revelada e diga, eu não vou mais usar as táticas deste mundo, eu vou usar as armas de Deus, porque a Bíblia diz que não é por força, não é por exército, não é por espada, não é por cavalos, não é na força do braço, é pelo Santo Espírito de Deus.
Ninguém vai roubar a sua glória. O que significa que ninguém vai roubar a sua glória? Muitas coisas estão roubando a glória de Deus. Quando que a gente rouba a glória de Deus? Quando a gente diz, a igreja está crescendo por causa de uma coisa humana. A igreja está crescendo por um sistema que o homem criou. A igreja está crescendo por algo de alguma coisa natural. Nós temos que dizer que tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. A glória é dEle, foi Ele que fez. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Eu não gosto muito de mandar você falar para a pessoa que está do seu lado, mas dessa vez você precisa falar. Porque eu preciso de um profeta olhando no olho de alguém que está do seu lado aí e diga assim: a partir de hoje, você será o profeta da tua cidade. Em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso a Jesus?